Nessa segunda parte, vamos falar de quantidade de matéria, que é o mol, e da constante de Avogadro. Bom, o exercício então é: a fórmula molecular do ácido acetilsalicílico, que é um analgésico muito comum, ela é C9H8O4. Primeira pergunta: qual a quantidade de matéria de C9H8O4 existente em um comprimido de aspirina de meio grama? Então, olha que interessante aqui, né? A gente tem que pensar o que que significa pedir, né, quantidade de matéria. Olha, quando a gente pede quantidade de matéria, nós estamos falando qual é a quantidade em mol que eu tenho desta substância quando eu tenho meio grama, né, desse comprimido de aspirina. Então, ele está considerando duas coisas aqui, que o comprimido é completamente feito, né, do ácido acetilsalicílico. Tá? Então, ele está pensando aqui em meio grama, né, desta substância no comprimido. Então, para a gente poder fazer, né, o cálculo da quantidade em mol que eu tenho para uma dada massa, eu preciso consultar as massas atômicas dos elementos que estão nessa substância na tabela periódica, para que eu possa fazer o cálculo, então, da massa molecular. Então, na tabela periódica, eu olho carbono, hidrogênio e oxigênio, e eu posso, então, a partir da fórmula, fazer os cálculos. Então, eu tenho 8 átomos de hidrogênio, então, 8 vezes 1,008. 9 átomos de carbono, então 9 vezes 12,011, e eu tenho 4 átomos de oxigênio, então 4 vezes 15,999. Eu opero os produtos e depois eu faço as somas. E obtive, então, uma massa molar de 180,16 gramas por mol. Grama vezes mol menos 1. Não terminei, por quê? Porque eu quero saber a quantidade, então, né, de matéria que eu tenho em meio grama. Mas aí eu faço essa pergunta, né? Qual é a quantidade de matéria, ou seja, quanto em mol eu tenho em meio grama, já que eu sei que eu tenho 1 mol quando a massa é de 180,16 gramas. E, portanto, né, calculando aqui, eu vou obter 2,78 vezes 10 a menos 3 mol. A próxima pergunta é: quantas moléculas, né, de C9H8O4 existem nesse comprimido? Existem nesse meio grama, né, que ele está considerando que tudo isso daí, né, é o ácido acetilsalicílico ali presente. Então, para saber a quantidade de moléculas, o que eu tenho que consultar? A constante de Avogadro. A constante de Avogadro nos diz que a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares para cada mol, ou seja, mol menos 1. Ou seja, neste caso, são moléculas. Então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas em 1 mol. Então, a gente faz o produto. Se eu tenho 2,78 vezes 10 a menos 3 mols dessa substância, e eu sei que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas em 1 mol, né, eu vou ter, então, fazendo o produto. Quando a gente faz o produto com potência de 10, tem que lembrar, né? A gente conserva a potência de 10, então 10 a menos 3 vezes 10 a 23 vai dar 10 a 20, e eu faço o produto aqui. Esse produto aqui vai dar da ordem, né, de 16,7. Como a gente sempre coloca a notação científica com apenas, né, um algarismo significativo, tá? A gente vai então colocar 1,67. Eu dividi o meu 16, então, aqui por 10, né? Então ficou 1,67. Então eu multiplico o 10 a 20 por 10. Vai ficar 10 a 21. Então eu vou ter 1,67 vezes 10 a 21 moléculas do ácido acetilsalicílico no comprimido.